Oi, gente, a gente tá aqui de novo hoje com a convidada mais esperada para mim, para o podcast, Ana. Olá, Ana é psicóloga perinatal que chama, eu acho, perinatal, aham, né? isso mesmo. Ana, a Ana eu vou chamar de minha. Ana é minha psicóloga. Quando eu descobri que eu estava grávida, uma das primeiras atitudes que eu tomei, eu acho que tu estava de licença maternidade, né, da Uhum. Marina, e aí um amigo meu me indicou a Ana, e aí a Ana falou: "Ó, eu tô de licença", eu falei: "Vou esperar". E aí depois a gente se conheceu, e aí eu comecei terapia mesmo grávida, né, porque eu achava que eu ia ser uma mãe muito louca, assim. Uhum. E aí eu falei: "Vou fazer terapia pra ficar centrada". E aí nesses 5 anos, a Celina tem 5 anos, eu e a Ana tivemos, indas e vindas, né, Ana? Dou uma desequilibradinha, volto pra Ana, equilíbrio, saio da Ana e assim sigo o baile. E aí, né, com o advento do podcast de outra forma, eu achei que ter a Ana aqui falando com nós, mães, gestantes, seria uma excelente convidada. Convidei a Ana, então, Ana, muito obrigada por ter vindo também, né, de Balneário, num sábado até aqui, para estar com a gente, gravando, para a gente falar um pouquinho de saúde mental materna, né? Uhum. As mães são todas loucas Estamos e todas. cansadas. E eu acho que é super importante a gente olhar para isso, né, porque Sim. ser mãe, sem dúvida nenhuma, é um sonho, é uma coisa deliciosa, mas é muito trabalhoso, né, e nem Uhum. sempre a gente, eh, tá feliz, né, e nem sempre a gente fala: "Nossa, eu quero esse meu filho aqui", às vezes a gente queria que ele tirasse umas férias, né, Uhum. e não tem problema nenhum em falar isso, né, eu Justamente. acho que É. é isso que eu acho que a gente tem que desmistificar. Então, Ana, obrigada por ter vindo. Obrigada, eu Vamos falar um agradeço o pouquinho sobre convite. isso hoje. Fiquei muito feliz. E já começando nisso, né, você contando aqui a tua história, eu digo que como psicóloga perinatal, o meu sonho, né, é que todas as mulheres pudessem se preocupar em que mãe eu vou ser lá na gestação, né, como tu É, fez. Ah, será que eu vou ser uma mãe muito louca, muito preocupada? Né, e olhar para isso, porque, quando a mulher ela tá gestando, ela se preocupa muito com o parto, com a amamentação, com a saúde do bebê, né, ali, uhum, mas o depois é como se o depois fluísse naturalmente, sim. né. A "O bebê gente vai vai. nascer, eu vou saber o que fazer", É, né, e não é, sim. E né. talvez a gente até sabe o que fazer fisicamente, no sentido Isso. de que, tipo assim, ah, ok, vou saber trocar a fralda. Ah, ok, vou Uhum. saber o que que é esse chorinho. Mas eu acho que a gente nunca tá preparada para dimensão da coisa, né? É ver Exato, muita coisa, exato. assim, Para o né? quanto emocionalmente é impactante, a transformação da vida é muito maior do que Do geralmente a que a gente gente imagina, imagina, né. né. É. Então eu acho que assim, vamos começar da grávida, né, Uhum. Ana, assim, eu Camila, isso é uma coisa que pouca gente sabe de mim, né, você sabe bem, mas eu tenho uma ansiedade catastrófica, assim, né. Eu sempre exacerbo tudo, assim, né, talvez como médica também, eu sempre acho que vai O excesso do acontecer conhecimento, né, Camila? sempre vai acontecer coisas muito esdrúxulas, né, coisas que a probabilidade de acontecer é quase zero, mas eu tô lá na frente, né. Uhum, Então, quando eu me vi grávida, eu falei: "Gente, acho que eu vou ser uma mãe que não vai deixar a criança, tipo, subir no sofá que vai cair", né. Hoje, graças a Deus, eu não sou assim, muito pelo uhum. contrário. Mas, o meu objetivo com a terapia foi mais esse, assim, de eu ser uma mãe, mais permissiva, talvez, ou, mais controlada emocionalmente nesse sentido. Nem sempre eu sou meio desequilibrada às vezes, mas de modo geral, tenho ido muito bem. Mas o que que tu acha que uma gestante, né, como eu que fui procurar terapia, assim, quais que são, de repente, as principais demandas da tua gestante, ou como que tu acha que uma gestante deveria se preparar emocionalmente, assim, nesse período? Então, a maioria das mulheres não procura acompanhamento nesse período, né. Uhum, Elas chegam para mim geralmente quando elas viram que não dão conta mais de sustentar aquilo que acontece no puerpério. entendi, Depois de 6 meses, 1 ano, assim, entendi. né. Então, na gestação, o ideal seria que uma mulher que ela já tem algum histórico em relação à saúde mental, como você: "Ah, eu sou catastrófica", Uhum, porque isso vai aumentar quando o bebê uhum, nascer. Ou uhum. eu tenho histórico de depressão, eu tenho histórico de transtorno de ansiedade, alguma coisa. O ideal seria que a gente conseguisse ter um acompanhamento, pelo menos para fazer um rastreio de como Certo. tá indo, né? Como tá Aham. evoluindo a saúde mental dessa mulher, até porque na gestação, imagina-se que essa mulher vai estar plena, né? Se sentindo realizada. Uhum. Só que as etapas da E gestação não vão é. passando e a coisa vai mudando. Sim, Então, tem momentos, né, que talvez você esteja se sentindo no céu. Meu filho vai sim. chegar, que maravilhoso. Mas vão ter momentos de extrema preocupação. Vai ter um momento em que você já está mais
naquele luto do final, assim, da despedida, do meu Deus, como é que vai ser? E agora? Eu vou parar o trabalho. Então, são tantas mudanças que vão Uhum. acontecendo que, se essa mulher puder estar num acompanhamento, ela vai sendo também direcionada, né? Sim. Dentro da psicologia perinatal, existe um trabalho de pré-natal psicológico. Uhum. E nesse pré-natal psicológico, ele é como a psicoterapia, em que a gente trabalha a demanda que a mulher traz, mas eu gosto sempre de direcionar para algumas pautas que eu sei que muitas vezes a mulher não sabe que ela vai Uhum. precisar, mas que eu Uhum. trago. Então eu chamo o parceiro e a gente conversa sobre a organização desse casal no pós, quem que vai te ajudar, como é que você vai fazer, como é que vai ser teu puerpério, quem que vai fazer o que você faz hoje, Sim. né? Porque às vezes a mulher não se dá conta que a pausa dela é muito maior, Sim. né, do que ela imagina ali. Então ela acha que, ó, o bebê nasceu, eu vou continuar fazendo tudo. Sim. Não vai, Sim. Sim. né? Sim. Então tem toda essa despedida e essa organização que a maioria não faz. E eu acho que até acho que foi o último, ou o antepenúltimo episódio do podcast que a gente gravou, e a gente até falou um pouquinho sobre isso na questão gestacional mesmo, né? Porque tem toda essa coisa assim de que você tá grávida, você necessariamente está vivendo o auge da sua felicidade, né? Só que vem cheio de inseguranças, né? Cheio Sim, de, tipo, uma gestante que queria muito engravidar, mas de repente ela falou, meu Deus, né? E agora eu tô grávida, né? O que que eu vou fazer com essa informação? Então é exato. todo um preparo também, né? É, De psicológico mesmo, né? De às vezes não se sentir tão feliz assim, se sentir exato. insegura. Isso que tu falou é bem marcante, assim, da maternidade. A gente chama de ambivalência afetiva, né? Que são dois sentimentos opostos Aham. acontecendo juntos. Então, Sim. eu digo que é o Deus me livre, mas quem me dera, né? Isso. Assim, tu recebe o beta positivo e fala, nossa, que demais. E agora? Aham. Foi Como é que vai ser? exatamente assim comigo. Né? É. Eu lembro do meu beta positivo, eu pensei, meu Deus, esse bebê vai ter que sair. O meu medo era o parto. E Sim. agora o que que eu vou fazer da minha vida? Sim. Né? Então você tá muito feliz ao mesmo tempo que você tá muito assustada, Sim. E tem mudanças né? corporais, né, que a gente também precisa Sim. aceitar, né? Até a Rafa, que teve aqui a outra vez, ela é personal trainer. Eu acho que ela ganhou 30 quilos na gestação. Uau. Então, para ela, né, que sempre teve o corpo, então, toda essa questão E tem mulheres que se sentem física, maravilhosas grávidas, tem isso, mulheres que têm pavor do corpo grávido, horríveis, que se né? sente gorda, a percepção corporal é diferente. Isso. E Então, aí, às acho que é vezes, até todo. aceitar isso, né? É, É difícil. e eu percebo também aqui no consultório, assim, as inseguranças, porque e aí eu brinco com elas, eu falo assim, bem-vinda à maternidade, tua paz nunca mais vai voltar, Uhum, né? uhum, é isso mesmo. Porque as inseguranças assim, né, de tipo, ai, meu bebê tá mexendo muito, ai, meu bebê mexeu pouco, ai, meu Deus, o que que será que é isso que tá aqui, né? Sim. Ai, o morfológico tá normal, ai, tem quantidade de líquido boa, ou às vezes o bebê restringe um pouquinho, né, diminui um pouquinho o percentil, meu Deus, o que que tá acontecendo? Então, assim, Uhum. desde a gestação a gente também já tem algumas preocupações, assim, Sim. né? E E é eu, importante lembrar, Camila, que todo excesso de cuidado tem que ser avaliado, porque às vezes não é só cuidado. Às sim, vezes é realmente uma ansiedade importante que está ali naquela sim, gestante, e uma sim. ansiedade elevada também gera problemas de saúde, enfim. Então, E uma eu mãe que é acho, muito preocupada, com hipervigilante, tudo. cuidando com o tempo todo, movimento, não sei o quê, Aham. é interessante ela fazer uma avaliação psicológica. Exatamente, né? Porque a gente tem limites, né? Do Sim, que, o bebê tá sim. ali mexendo, né? O bebê dorme, então assim, a gente Uhum. também tem que curtir esse momento Isso. gestacional, né? Até eu também brinco aqui com as meninas, falei, ó, aproveita porque dentro é um pouco mais fácil, Sim, depois é um pouco mais complexo, né? Então assim, a gente curtir todo esse momento. Eu acho que daí também entra bastante a importância do parceiro, né? sim. Dividir essas angústias um pouco, assim, né? De estar presente nas consultas, vir, tranquilizar, o parceiro estudar, Uhum. né? Porque isso é uma coisa que eu vejo muito assim, as mulheres, as gestantes, elas são muito solitárias nesse período gestacional. Sim, Eu acho que homem e mulher vivem gestação de forma diferente, né? Acho que tu pode sim. falar um pouco melhor disso até. Mas eu vejo assim, né, que até na minha gestação também foi assim, nossa, eu encaminhava 1000 artigos e reels e coisas pro Rafael no Instagram e, tipo assim, E metade ele ele ignorava, uhum. né? E Pra isso não é assistir. bem muitas vezes é frustrante para a mulher, né, perceber que o Uhum. parceiro não tá tão grávido quanto ela, Sim, né. A gente tem que lembrar primeiro que nós estamos vivendo visceralmente, né, então você fisicamente. sentiu o bebê mexer lá com 16, 20 semanas, você já sentiu o primeiro ali, Aham. tu tá conectada com aquilo. Antes disso, você tá sentindo o teu corpo mudar, então você tá sentindo o bebê. Para o homem é absolutamente abstrato. Uhum. Né? Então, claro que quanto mais envolvido esse parceiro tiver, presente nas consultas, interessado, conversando sobre, mais ele vai já construindo essa paternidade dele, Sim, né? sim. Mas, e quanto mais distante,
menos ele percebe as mesmas coisas que essa mulher. Sim. Né? Então, acho que essa sensação de viver muito solitária a gestação tem muito a ver com essa ausência do parceiro, com o quanto ele não está envolvido Sim. no E como que a processo, gente né? faz, né? Porque também eu acho que para o homem, como é um negócio um pouco abstrato, ele também tem dificuldade de saber o papel dele ali, né? Às vezes Uhum, eu percebo isso, assim, nossa, tem a maioria, aqui a gente tem um público diferenciado mesmo, assim, a maioria dos pais vem junto, assim, eles são muito uhum, legais. Mas às vezes a gente percebe que eles não sabem, assim, né, de se uhum. colocar no papel, assim, no sentido de que, tipo, até onde eu me meto ou não, entende? Então, não sei se tem alguma dica também que a gente possa O dar. filho é dele, né? E qualquer preocupação que ele tem em relação a esse bebê é válida, em relação à esposa que está passando, né? Às vezes começa a surgir algum problema de saúde nessa mulher, ou a preocupação dele em relação ao parto, toda preocupação que ele tiver, eu acho que é válida, né? Talvez o homem não entenda, mas esse espaço já é dele, por mais que Uhum. seja no corpo da mulher que está acontecendo aquilo, E eu né? acho que daí a gente entra em várias questões que são, inclusive, puerperais, que é isso, assim, né? O pai que Uhum. ajuda, É, né? é que tem uma coisa que a gente não consegue mobilizar no outro, que é o interesse, né? Sim, sim. Então, assim, esse homem tem que ter interesse. A mulher dele tá grávida, ele se tornou pai. A partir do momento que aquele beta deu positivo, ele é pai Ele é daquela pai criança, também, né? Ele também tá né? grávido, né? Exato. Então, ele tem que Se coçar. se coçar, justamente, e procurar saber. Ah, eu não sei o que fazer. Vai ler? A mulher Uhum. também não sabe, Sim, né? A gente não exatamente. sabe. Instinto materno é uma grande mentira. A gente Uhum. aprende a ser mãe. Só que qual que é a Exato. diferença? A gente não tem opção. O parceiro Exatamente. acha que tem, né? Então, tem uma síndrome, síndrome de Covad, não sei se você já ouviu falar, Acho que é que quando o não. parceiro fica grávido Ah, junto, e essa síndrome foi estudada a partir de homens que têm sintomas de gravidez. olha só. Homens que estão extremamente envolvidos, e aí eles Uhum. têm náusea, eles têm dor de dente, Olha eles só. ganham peso, porque eles estão extremamente Aham, envolvidos. São aham. a minoria, né? Sim, Mas sim, existe, sim, assim. Então, sim. eu falo disso para ver como a gravidez não é coisa de mulher. Sim. É a questão de quem está realmente interessado e já se sentindo pertencente, construindo aquela parentalidade, né? Porque tu não se torna mãe quando teu bebê nasce. Sim. Tu se torna mãe Já durante antes, todo esse período, né? Quando né? tu imagina, É, e quando tu se eu sempre digo, conecta. né, que o período gestacional ele serve para isso, não Ele é te só para formar o bebê, prepara. né? É para formar É o ninho, né? O círculo isso, familiar, os isso. vínculos e etc, né? É, Às vezes elas me perguntam aqui, ah, Cami, quando que o neném começa a ouvir? Eu falo, já começa a falar com ele, né? é. Porque não é porque o bebê tá ouvindo ou não, é para ir criando vínculo, né? Principalmente Exatamente. o paterno mesmo, né? Uhum. Porque quando o pai tá ali, oi, bebê, não sei o que, não sei o que lá, acho que esse vínculo ele já começa a surgir. Sim, O marido sim. começa a encontrar esse papel. Mas acho que a grande dica é essa também, né? Interesse-se, né? É, Tipo assim, vai exato. O filho é atrás, vai teu. ler o filho, Vai até lá. você já é pai, né? Não é só quando vai Exatamente. nascer. E quanto mais ele está presente, mais ele vai se acostumando com esse mundo, com essa linguagem, Isso. com o que é, né, ali da infância do bebê, vai E eu acho, fazendo parte. como mãe também, eu acho que a gente se sente tão segura, né, de ter Nossa, alguém para dividir essas angústias, de tipo assim, ah, né, e o parceiro tá ali, ah, não, mas eu li que é assim mesmo, eu li, eu acho que isso ajuda muito, é, assim. esse eu acho que é um ponto importante, assim, né, Camila, do parceiro entender que a mulher dele está vivendo um momento muito diferente de tudo que ela viveu na vida. Uhum. Então, ela não está só mudando o corpo, mas mentalmente, psiquicamente, ela está vivendo uma Várias enxurrada de transformações. transformações, ela vai ter mais aflorada a insegurança, a preocupação. Então, conseguir pelo menos dar ouvidos e validar o que essa mulher fala. Isso. Porque muitas vezes o parceiro diz: Ah, isso aí não é nada. Não, mas Uhum. para, você está Não se preocupa. exagerando. É, isso não vai ajudá-la e vai fazer com Sim, que ela se sinta sozinha, sim. né? Então, acho que é importante ouvir, conversar com ela. E muitas vezes, nesse primeiro momento, muitas vezes o pai até não consegue se envolver tanto nos cuidados do bebê, mas ele se envolve com a esposa. Ele é um Sim, guardião dessa relação. sim. Ele é quem vai proteger essa mulher do mundo externo, das preocupações Uhum. de fora, desde a gravidez até os primeiros meses do puerpério, né? Sim, Na psicologia a gente fala que ele é o guardião da relação mãe-bebê, sim. né? É aquele que vai controlar se vai entrar visita, se não vai, de acordo com o que o casal combinou, para que ela não tenha que se preocupar com as coisas lá fora. É ele que Perfeito. não vai permitir que ninguém se meta na hora do parto. É ele que vai dar notícia, porque essa mulher, ela tá aqui com o bebê. E Aham. na gravidez já é assim, Sim. né? Ela já Uau. começa a entrar no mundo do bebê, ela já começa Sim, no último trimestre a ficar mais introspectiva, mais sim, quietinha, e ele precisa ir protegendo ela, sim. né? Cuidando Legal. da família Ótimo, dele. eu acho que esse é um excelente ponto, então. Talvez
ele tenha que entender que a relação dele não é necessariamente estritamente com o bebê, é com a mãe, Não, né? É exato, essa relação de cuidado, de proteção, de exato. validação dos É. sentimentos dela. É, porque ela tá vivendo uma transformação profunda, que é, eu Uhum. acho que o que a maioria das pessoas não entende, né, que Sim. essa mulher ela tá extremamente sensibilizada, embora às vezes ela não admita, porque tem Aham. mulheres que são muito É, a maioria duronas, de nós né. é assim, né? A gente Aham. bota um escudo, diz eu vou dar conta Isso. de tudo, eu É. faço tudo sozinha, né? É, e Eu ela vai acho que perceber que também, não dá e acho também conta. que é um papel nosso, né? Nós, mulheres modernas, a gente tem essa coisa de que a gente consegue fazer tudo sozinha mesmo, né? E aí, Uhum. às vezes, a gente, inclusive, não permite que o outro faça o papel dele, assim, né? É. Isso eu já tratei em terapia contigo, inclusive, A né? gente consegue Porque fazer quase tudo, né, mas a é, sensação de que tem que fazer tudo é muito e presente, a né. gente, mas eu acho que isso eu de fato já tratei contigo em terapia, assim. Eu sempre fui tão de resolver as coisas que eu impedia que o Rafael fizesse o papel dele, Isso. né? Então, assim, a gente permitir também, permitir que o parceiro faça o papel dele, né? Ou de É. proteção, ou de cuidado, ou de tomar a frente, né? Muitas vezes nem a mulher admite, né, que o pai também pode fazer. E aí eu Sim. acho que tem várias coisas. Essa onipotência, né, do eu Uhum. faço, eu aconteço, dou conta. Mas também tem uma questão cultural muito forte de que o cuidado é da mulher e que É, o homem não sabe fazer. exatamente. Quando na verdade a gente também não sabe. Sim. A gente só vai, né, Uhum. e se sente na obrigação de fazer, porque a partir do momento em que a mulher é mãe também ela entende que a responsabilidade é É, toda dela, e não é. A uhum. responsabilidade tem Do que ser dos casal, né? dois, né, mas esse homem só vai conseguir se colocar como pai se ele tiver o interesse, mas também espaço que ela dê, Aham. né. Então acho que a grande dica para gestação, para a gente passar para o puerpério é essa, né? Permitir que o pai esteja Sim, que o ali, pai esteja ali né? e o pai querer E o pai estar. querer estar. Exatamente, Exatamente. né? Aí eu acho que dar um match é perfeito, Sim, né? com certeza, porque os 2 estão construindo um novo momento da relação e um papel que nenhum dos 2 sabe exercer. Sim. Eles não É. conhecem, E né. eu acho que inclusive, né, até entrando já nessa questão de puerpério, essa relação fluir bem na gestação faz toda a diferença para o Faz, puerpério, né. faz. Tem um índice, né, Ana, provavelmente tu sabe estatisticamente os números, mas tem um índice gigante de separação, No né, primeiro ano de no vida. primeiro ano de vida. Tu Uhum. sabe os Não números? sei Não. os números, É, tá, mas é mas é gigantesco, bem né. grande e o risco é alto até os 5 anos. Até os 5 anos. Uhum. Opa, tô passando. A minha vai fazer 6, tá tudo certo. É, agora eu também É. não separo mais também. Me aguentou até agora, né. Passou pandemia, passou o puerpério, tá tudo certo, né. É, mas eu acho que essa criação de vínculo na gestação, de fato, né, isso provavelmente vai construir uma relação mais saudável pro puerpério, Sim. né? Porque imagino eu que, se a pessoa não se interessou na gestação, não é no puerpério que ela vai se interessar, Na né? verdade até Ou antes, assim, né, Camila, porque é tudo que aquele casal estabelece desde antes, né, a parceria mesmo. O que eu vejo muitas uma coisa que vezes tu sempre fala, né? Que a pessoa, ela é assim. Ela não ficou assim depois de grávida ou depois de ter filhos, né? Isso tu justamente, fala bastante, né? justamente, porque, o que eu vejo muito é que aquele casal que já não era bem entrosado antes do filho nascer, percebe a crise depois que o bebê nasceu, mas não Aham. é. Já era um casal que tinha Mais desconectado, aham. talvez. Às vezes são 2 estranhos vivendo na mesma casa, parece um casal de namorado, cada um tem Uhum. suas contas, cada um vive suas coisas e de vez em quando sai junto, sabe. Aham. E aí quando tem um filho, que é uma coisa realmente importante em comum, eles não conseguem conversar, porque Uhum. eles nunca tiveram nada em comum, Entendi. né, não tem essa construção da conjugalidade, de Hum. uma parceria de fato, né. Então provavelmente esse casal que não tem essa boa parceria, na gestação também não vai ter e E depois a aí coisa depois vai degringolar. degringolar, Entendi. né. Porque a crise na chegada do bebê, ela é normal. Né? Crise não no sentido do casal ter conflitos, mas do Uhum. casal não se entender naquele primeiro Sim, momento, sim, sim. né? Porque a rotina mudou, porque a gente não tem mais tempo juntos, a gente exerce novos papéis, então a coisa tá estranha aqui, Tem que né? é uma relação que vai se restabelecendo, assim, aos Isso, poucos, eu acho, assim, né. isso. E aí quando esse casal tem um vínculo bacana, já tem uma parceria legal antes, eles vão entender que é uma crise que eles têm que passar juntos, que Aham. nós vamos juntos resolver isso aqui, Certo. com paciência, com conversas. Agora, quando é um casal que não está entrosado, o que que acontece? Cada um vai Briga resolver e do seu cada jeito. aham. Daqui a pouco é o cara que chega tarde do trabalho, porque a mulher tá chata, porque a mulher tá reclamona, essa mulher não consegue comunicar pro parceiro o que ela precisa, se Uhum. sente exausta, se sente invisível, e Uma aí, bola de neve. a bola de neve. Uhum. E quais daí seriam, né, como que é, né, daí talvez a gente entra um pouquinho
em nossos pacientes, assim, quais seriam as principais queixas de puerpério? Ou então, né, como tu falou, a paciente, ela entendeu que ela não deu conta e ela te procura, né? Então, o que que tu O que percebe mais mais, assim? aparece? Exaustão e casamento em crise. É o que Uhum. mais acontece, assim. Que é E muito geralmente tudo comum. junto, Aham. né? É, que Porque essa uma mulher coisa tá leva a exausta porque outra ela tá também, sozinha. né? É. Exatamente. É muito disso, assim. É a mulher que achou que ia dar conta de tudo sozinha, a mulher que decidiu pausar a vida pra cuidar do bebê e daqui a pouco vê que Não não é é bem isso que ela bem queria. isso que ela queria, ou que, mesmo estando realizada com aquele bebê, ela tá exaurida com a rotina, mas também não consegue lidar com essa emoção, né? Uhum. Do como assim eu não tô feliz? Meu bebê é saudável, Sim. eu tenho tudo que eu preciso, por que que eu não tô bem? Uhum. Né? Então tem muito dessa ilusão, né, de que a maternidade preenche, de que a maternidade é linda. E a gente vive, né, na era da positividade, né? Ninguém pode Sim. estar triste hoje em Sim, dia. sim, 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 sim. Ninguém pode ficar mal. Todo mundo tem que Uhum. estar super bem. Menos ainda a mãe de neném, Menos né? Que, tipo, tem ainda. Onde já se o maior viu? presente do mundo nos braços. Exato. Então é uma carga tão alta que essa mulher não Sim. ousa falar que ela não tá Aham. bem. Sim. Né? Então, quando ela aceita falar disso, por isso que eu digo que elas vêm lá com 1 ano do bebê, porque Tá. até essa mulher admitir que ela não tá bem e que isso, Ela já tá muito mal, ela tá né? muito mal. Exatamente. E o casamento já degringolou, porque não consegue, porque vai entrando numa bola de neve, né? Esse casal já não tem tempo nem pra discutir a relação, Sim. porque quem tem um bebê sabe, a gente não consegue ter um Sim. momento pra vamos sentar e conversar. Sim. Não tem. Quando o bebê dorme, você quer dormir, Aham. né? Você tá É isso exausta. mesmo. E vai ficando aquela série de mágoas, né? Ah, Sim. o parceiro que não entendeu minha reclamação. Eu pedi uma vez, não fez, pedi outra, não fez. E eu, Sabe? acho que isso também eu fui entendendo também, né, no meu período, assim. Eu sou uma pessoa assim, né, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que resolvia muitas Uhum. coisas, muito resolutiva, então eu sei pedir pouco, né, sei pedir pouco. Eu aprendi bastante, assim, mas eu sempre fui uma pessoa que eu pedi pouco, então eu preferia fazer do que pedir. Sim, Isso também é exaustivo, né, claro. fazer do que pedir. Eh, e eu entendi também que homens e mulheres funcionam diferente, né, então, por exemplo, assim, tem uma louça na pia, você chega em casa e você fala: "Nossa, tem louça na pia". O marido não viu a louça na pia, né, e não é que de maldade, ele falou assim: "Ai, vou fazer de conta que eu não vi", não, eles não viram São mesmo, prioridades diferentes, né. né? Então, Uhum. assim, a louça é só um exemplo, mas com os cuidados com a criança também, assim, né, eh, enfim, de dar comida, né, a mãe quando vai dar comida, assim: eu sou assim, né, "Celina, você quer comer?" Ela fala: "Não quero". Eu falo: "Não quer uma banana, não quer uma maçã, não quer um iogurte, não quer um pão, não quer", sei lá, né, você fica Uhum. dando opções ali até que ela fala: então vou querer". Opa, Aham. então ela queria. O Sim. pai: "Você quer comer?". "Não". Tá Então bom. pronto, não quer comer, entendeu, né. E aí eu chego em casa e falo assim: "A Celina comeu?". Ele fala assim: "Não, eu não queria". Aí eu falo: "Filha, você quer comer?". Ela fala: "Quero". Então, assim, né, porque mas não é que ele fez de maldade, não vou dar comida pra Sim. criança, é porque, tipo assim, ele entende, né, o funcionamento cerebral é diferente, Eles são né. muito práticos, É isso, né? né, então, assim, não quer comer, não quer comer, né. E são formas diferentes de cuidar que também não tem problema, E eu também digo né? assim: "Ele tá errado ou eu tô certa?". Não, sabe, Exatamente. não tem isso, assim. Talvez eu Exato. até esteja errada, né, tipo assim, cara, deixa ela, a hora que ela sentir fome, já tem uma idade, né, que pede comida, tá É. tudo bem. Então, E assim, vocês construíram isso ao longo de 5 anos, né? exatamente, nossa, e continuamos construindo, né. Exato, exato. Porque tem muito disso, né, da mulher também achar que o parceiro não faz nada direito, mas o que que é eu fazer direito? É eu fazer do jeito Do que eu jeito faço, dela. né? Aí eu não quero que ele faça porque ele não faz do jeito que eu quero. Sim, Bom, aí não vai funcionar, sim, né? Acho que são 2 coisas aí, né, do que você veio falando. Primeiro, a gente conversar sobre o óbvio, né? Sentar com o parceiro e dizer: "Ó, as sim. tarefas da casa são essas, o que que você vai assumir e o que que eu vou assumir". Aham, Se nunca houve essa conversa antes, que já deveria ter, né, esse sim, casal já deveria ter esse alinhamento, mas se não teve, agora vamos ter. sim. Né, então agora a louça é sempre sua, agora eu faço tal coisa, você sempre tira o lixo, né, nem que Uhum. faça uma planilha, põe na porta da geladeira, mas Sim, formas do casal se organizar mesmo, porque eles sim, têm que funcionar como uma equipe. sim. Aquela casa tem que Uma rodar. vez, eu vou contar É. também, uma vez eu levei isso pra Ana numa terapia que aí o Rafael eu e o Rafael discutindo sobre coisas assim, de organização, né, da casa, com a Celina, pá-pá-pá, e aí ele falou: "Vamos escrever, o que Uhum. escreve pra mim o que eu tenho que fazer". E aí eu falei pra Ana: "Gente, que absurdo, eu tenho que escrever o que que um adulto tem que fazer". Aí a Ana falou: "Tem que escrever". Aí eu, tipo
baixei a guarda, assim. É, Mas porque é pra porque nós é muito óbvio, e né? aí pra ele precisou ficar mais visual, assim, É. né. E aí Mas eu nunca tinha funciona. entendido assim. Eu Sim, pensava: "Nossa, eu tenho que escrever para um adulto o que ele tem que fazer", mas aí, enfim, né, a terapia é justamente sobre isso, né, sobre a gente ir se ajustando e é, aprendendo também a como lidar com o outro, assim. é. E aí não só o escrever, o compartilhar com o parceiro as tarefas, mas também aceitar a maneira como ele faz. É Sim. claro que a gente sabe que tem aquele que faz muito mal feito. E tem, né, eu escuto os relatos assim, do: "Ah, porque lavou a louça e deixou a pia toda lambuzada com lixo no ralo". Pô, espera Sim. aí, você não é criança. Sim. Aí é um outro nível de conversa, Sim, sim, né. sim, sim. Agora esse parceiro tendo interesse, essa mulher explicando todas as demandas que ela carrega na cabeça, que até então esse parceiro não via. Agora eles Uhum. conseguem compartilhar e a Sim. coisa funciona, É, né. eu acho que uma grande coisa, assim, é a gente falar, né, Ana? Eu acho Sim, que isso tu também deve escutar muito das tuas pacientes. A gente, e mulher, a tem muita maioria não dificuldade de fala. falar, né? Camila, ninguém fala. Né? Eu acho que a base, assim, das relações, o problema é a A falta de conversa, comunicação, as né? pessoas não falam. É. E quanto mais tempo de relação tem, mais você acha que o outro sabe. Sim, Ele já me conhece, tá comigo há 10 anos, como sim. é que não sabe? É. Ué, Mas é não porque sabe? se Você tem nunca coisas que falou? tu nunca falou, né? Né? Então não tem como ele adivinhar, Exato. né? Mas fica-se essa fantasia, né? De não, mas é tão óbvio, meu Deus, É, a louça tá ali. isso. Tá ok, mas se você que sempre lavou a louça, deixou a louça ali, talvez isso esteja comunicando pra ele que a louça não é importante. Exatamente. Entendeu? Exatamente. É, uma vez o Rafael falou, eu falei pra ele, eu falei, bota uma roupa na menina, não sei o quê, e aí ele falou assim, mas eu vou botar a roupa, tu vai querer outra. Exato. Aí essas coisas, Uhum. comecei a, né, tipo assim, opa, não, pera lá, né, deixa ele botar a roupa que ele quer, né, Exato. então E assim, para algumas mulheres é inadmissível. Meu Deus, a criança saiu toda sem combinar. sim. É, não, eu já desapeguei Ah, mas dessas tá coisas, vestida, gente, tá assim. tudo bem, que eu acho que é isso também, sabe? A gente É, tem que desapegar é, das nossas manias e entender sim, que a vida não tá no sim, controle. sim. É porque é muito controle, E muitas aí uma vezes. vez tu me falou uma coisa que se uma vez eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu resolvo, né, então, por exemplo, assim, Celina falou: "Mamãe, quero água". Eu vou lá, paro o que eu estou fazendo e dou água pra criança. E aí ela fala: "Papai, quero água". Termino o que tá fazendo, e aí depois vai lá e dá água pra criança. Então, sempre que ela quiser água, ela vai pedir pra quem? Pra Pra você. mim, porque é mais rápido, né, tá Uhum, ali, tá na mão dela. E aí tu me falou uma coisa que eu comecei a mudar muito, assim. Primeiro, me sobrecarregava, porque uhum. tudo ela pedia pra mim, que eu resolvia de forma mais rápida e mais fácil. E segundo, eu não oportunizava os dois de desenvolver uma relação, né? Uhum. Porque assim, a relação dos dois é deles, a minha relação é a Exato. minha, né? Então acabou que, claro, isso eu aprendi contigo, assim, isso é uma das coisas que eu mais levo, tá? Pra minha vida, assim. Porque às vezes eu tô lá almoçando e a Celina, mamãe, quero não sei o que, não sei o que lá. E aí eu parava o que eu tava fazendo. Aham, Aí eu falo, estou almoçando, né? Então, assim, aham, aham. comecei e acho que e tô criando uma criança menos ansiosa também, né, porque tinha tudo na Sim, mão, sempre tinha sim. tudo na mão, né. Então, essas coisas a gente vai aprendendo, assim, porque eu acho que daí tem muito a ver com sobrecarga mesmo, né, porque tudo eles pedem pra mãe, tudo a mãe que faz, porque a gente tende a ser A mulher é mais, extremamente né, eficiente. mais eficiente, A assim. criança não vai querer Então esperar. eu acho que isso é uma grande dica, assim, para os casais também, né, Sim. deixar a criança desenvolver a relação dela com o pai, a mãe ter outra relação, É e a bem gente comum que a mãe. também a gente passar um pouco essa carga para o marido, né, Sim. tipo assim: "Ó, troca lá a roupinha do bebê ou troca a fraldinha", aí o marido eles são piores que a gente na escolha dos looks, né, vamos assumir isso. Com certeza. Meu Deus, com certeza, até hoje, não adianta. Mas, tipo assim, deixa botar o que ele quiser, Uhum. entendeu? A gente não precisa, né? Ai, não, mas eu vou separar aqui a roupinha. Cara, deixa escolher a roupinha. Acho que essas pequenas atitudes do dia a dia, né, com recém-nascido mesmo, assim, vai tirando um pouco essa sobrecarga materna, Vai, assim, né? vai. E é engraçado, né, que tem mulheres que são tão controladoras, quando eu sempre pergunto, né: "Tá, e o que que o teu parceiro faz e o que que tu faz?". "Ah, ele dá o banho do bebê". Aí vai ver como é que é o banho do bebê. A mulher separou a roupa, organizou, encheu a água da banheira, deixou na temperatura certa. O homem vai lá, ele literalmente dá só o banho no bebê, Ela ela pega. tira, ela veste. Eu digo: "Querida, Aham. Ele não está ele dando não está banho. dando banho no bebê? Você Aham. tá fazendo tudo? Hum. Molhar a criança, sabe, é o de menos". Aham. Então, às vezes, é tanto controle, a mulher nem percebe Aham. que ela tá fazendo tudo, Sim. que aquilo que ele tá fazendo não é nada, Tá, e né. como que a gente pode ser menos controladores? Deixa eu anotar aqui. Minha filha, daí acho que É terapia mesmo, aí anos é de só terapia. haja terapia, porque o controle tem uma função na vida, né. E geralmente o controle acaba dando muitos benefícios, porque daí as coisas são do Uhum. meu jeito, né, porque Entendi. daí eu me sinto
garantindo que vai dar tudo certo. Eu A fico a mais falsa calma com sensação de isso. controle, na verdade, Isso, né, é. porque a gente acha que se a gente faz, nada vai dar errado, né, Isso, e pode exato. dar também. E tem essa função de me acalmar, né? Tá do meu jeito, então tá bom. Mas Uhum. não é. E a maternidade, eu acho que é o que mais joga na nossa cara, que a gente não tem controle de nada, né? Você Uhum. planeja A e acontece B quase todos os É dias, assim, verdade. né? Então, quanto mais controladora você é, mais você sofre. Mas assim, ok, tem que fazer terapia, tá? Mas tem alguma coisa que a mulher, né, nesse período puerperal, que tá ali, né, meu Deus, cheia de informação, cheia de hormônio, cheia de coisas novas, tem alguma coisa que a gente possa, né, até pra passar aqui de forma bem Sim, genérica no podcast, assim, alguma coisa que a mulher possa fazer, assim? Respirar 3 vezes, dar 3 pulinhos? respirar 3 vezes é abrir mão um pouco daquilo que é ideal, né? Porque quando eu sou controladora, eu vou tentar fazer tudo daquilo que eu acho que é o jeito certo. E entender que nesse momento do puerpério as coisas não vão acontecer do jeito certo. A minha casa vai ficar bagunçada, eu vou ter Entendi, pendências, e perfeito. é conseguir deixar pra lá um pouco, né? Uhum. Um movimento assim que eu vejo que é importante de fazer é de você aceitar o teu momento atual de vida. Então, aceitar que o puerpério é uma pausa e que você não vai ter tempo para fazer o que você gostaria, torna menos sofrido do que você continuar tentando ser produtiva, organizada, limpa, Perfeito, sabe? E esse looping da mulher tentando fazer o bebê dormir no horário certo, se alimentar do jeito certo e a casa tem que estar limpa, isso adoece muito. eu acho. Quando você se entrega e fala, ok, quando o bebê Deixa dormir, eu fluir. vou descansar. Uhum. Quando ele estiver acordado, eu vou cuidar dele. Porque todo mundo ri, né? Uhum. Do conselho do durma quando o bebê dorme. Uhum. Mas quando você tá lá no puerpério, você vê que isso tem muito valor. Sim, Porque se você vai limpar a casa quando o bebê dorme, você vai estar exaurida. A tua casa vai estar exatamente. limpa, mas você vai ficar doente. Né? Então, abrir mão dessas manias e daquilo que eu acho que é ideal, do que eu acho que é muito certo, e conseguir É, se entregar no e eu puerpério, acho que de sabe? fato, né, essa é muito legal a gente ter internet, Instagram, informações e etc, mas eu acho que isso também é exaustivo, Adoece né, demais, porque é demais. isso assim, né, eu comprei curso de sono, E eu acho que é né. uma das coisas que mais enlouquece as mães, tá, É, porque Camila? assim, o neném tem uma janela de sono, ai, deu 2 horas, tem que dormir, ai meu Deus, ele tem que dormir esse horário, ai, tem que fazer a rotina do sono às 6, blá, 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 blá. Eu só consegui, tipo assim, fazer talvez a Celina só tenha dormido bem quando eu desapeguei, Isso. entendeu? Tipo assim, cara, deixa Você dormir, aceitou. entendeu? Aceitei, exatamente. É. Deixa fluir a fisiologia da criança, entendeu? É. Não vai ficar sem dormir pra sempre. E Tá esse é tudo o bem, acho que um ponto. pouco é a A gente gente a desapegar, gente né? esquece que a gente é bicho, né? A gente tem a nossa Sim, cria, a gente tem um exatamente. ritmo, e o puerpério, ele não é à toa. Ele é um momento em que a gente é completamente regredida emocionalmente, a gente fica mais sensibilizada e tal, pra se conectar com esse bebê. Sim. O meu mundo tem que ser eu e o meu bebê. Se eu ficar tentando dar conta das coisas ao redor, eu vou estar sempre nesse sofrimento, sentindo que eu não estou dando conta, não me conectando com o bebê, cansada. Então, quando você se entrega emocionalmente para esse processo, Sim, ele vai ficar mais vai tranquilo. fluir Só mais. que isso envolve você sair de toda a modernidade da vida, de todas as Uhum. tuas tarefas, funções e virar só mãe daquele bebê, Sim. né? Essa questão do sono também. Eu passei pela mesma coisa, já era na segunda filha. Uhum. Eu fiquei enlouquecida com o sono da minha filha. Quando eu vi, eu estava obsessiva, calculando janela de sono, Uhum. burnout chegando assim daquele jeito. Eu falei, para, não, Uhum. ela não vai dormir. Se ela vai dormir só no colo, então vai ser só no No colo e eu colo. vou dormir junto. E acabou. Exatamente. Quando eu fiz isso, eu descansei, Exatamente. né? Então a gente tem que cuidar com excesso de conhecimento, com Uhum. excesso de, Excesso de de, regras, na de verdade, né, porque eu regras, acho que tem um isso. excesso de regra, assim, de que, até tal idade, é bom botar na caminha dele, é bom botar no berço, é cama compartilhada, é isso, é aquilo, é muita gente dizendo o que você tem que Isso. fazer, né. Uhum. Então eu acho que, assim, tem óbvio, né, conhecimento é importante, para isso que a gente tem profissionais, né, que te acompanham, então, assim, escuta o pediatra do teu neném, segue o que o É. teu Mas pediatra eu fala, costumo mas dizer tem assim, ó, muita escolhe informação. um. Isso, para Escolhe um e seguir. escuta ele. Não vai Até ficar porque cada um fala uma coisa. enlouquecendo. Exatamente, Exato. enlouquece. É. Mas eu acho que a gente tende a botar muito, né, o bebê em tabelas, assim, É. né? Até. Mas isso é muito característico da maternidade de agora, assim, Camila, porque vamos pensar, né? Antigamente, a tua mãe te ensinava como ela fazia e ficava assim. Hoje, como é que são as mães? Não, primeiro que eu não quero palpite de ninguém. Sim. Então, o que minha mãe fala, o que minha sogra fala, não me interessa. Uhum. Conselho de avó, Uhum. tá, A gente ignora né? muita coisa, Exato. né? Então, é a maternidade dos especialistas, né? Sim. Então essa mulher, ela não confia na própria capacidade de conhecer Uhum. o seu bebê, entender o que é melhor para ele,
e ela fica procurando especialista. Aí vem as regras, né? Sim, Porque a amamentação tem que ser X, o sono é Y, o parto tem que ser assim, tarará, tarará. exatamente. Então, para virar uma boa mãe, tu tem uma série de critérios Uhum, inatingíveis. E uhum, essa mulher tá sempre sentindo que tá errada, que sim, tá devendo, né? exatamente. Então, acho que a gente tem que dar uma voltadinha no tempo um pouco, escutar um pouco mais, É, sabe? eu O acho que conselho da tem coisa. avó É, eu e também se concordo. conectar ali também com o teu bebê, porque quem te ensina a ser mãe é o teu filho, não é o Exatamente, Instagram, exatamente. né? É, e aí a gente também vai para o Instagram, né, com mães recém-paridas, super produtivas, magras, Péssimo, maquiadas, né? lindas, Péssimo. maravilhosas. A gente se compara muito, né? Como Uhum, assim? Meu Deus, meu bebê tem 3 meses e eu ainda tô com essa barriga desse tamanho, né? E é, ela já tá ali com a barriga chapada e na academia, e é. enfim, né? E E as esse é o outro mulheres têm problema, ritmos né? diferentes também, né? Antigamente as mães se comparavam com quem? Com a vizinha, com uma É. prima. Agora a gente se compara com o Com mundo o inteiro, mundo, porque com você a tem o blogueira, né, com a acesso atriz, à com gente que tem um atriz. outro estilo de vida, Uhum, né? Então, eu acho que é difícil, né, Ana, porque a gente já vem da gravidez com muita informação, uhum. né? Tu já idealiza muita coisa, assim, né, no pós-parto, assim. Sempre falo, né, algumas das minhas grávidas fazem muitos planos, assim, né? Tipo, vai nascer assim, vai nascer assado, eu vou fazer isso, com tantos dias vai para pro quartinho dele, não Aham. sei o quê. Aí eu falo, A gente só fica beleza. escutando, né? Aham. Mas é porque assim, cara, deixa fluir um pouco, Sim, né? Porque se a gente fica muito cartesiano, a gente sofre, né? Porque se eu sofre. planejei botar o meu bebê com 30 dias no quartinho dele e por algum motivo não foi possível, a pessoa se frustra, Ela né? sente que ela Até a falhou via de ainda, né? parto, né? Via de Uhum. parto também é um negócio que talvez, não sei quanto de gestante que tu atende, mas tu deve ouvir bastante também. Mas a gente também tem muita frustração por via de parto, por Sim, exemplo. uma idealização, Uma mulher né? que se preparou muito para um parto normal e por algum motivo, né? Bebê sentado, líquido, placenta, emergência, enfim, não pôde fazer, e aí uma É. frustração gigante de se sentir mal. Então, assim, a gente pode fazer planos e a gente pode idealizar algumas coisas, mas a gente sempre tem que estar psicologicamente mesmo preparada para um plano B, É. né? Essa é a diferença, né? De você buscar conhecimento e se preparar, mas entender que aquilo não é determinante, assim, né? E eu recebo muitas mulheres frustradas por conta da via de parto, às vezes até já tá ali numa depressão perinatal e o fato Uhum. de não ter conseguido o parto que queria se torna um fator até que agrava. Agravante. Aí é porque eu não consegui parir, eu tenho que conseguir amamentar a todo custo, fica Aham. querendo, né, compensar aquilo. E eu acho que é por conta desse manual, né, da boa mãe, Uhum, que é muito uhum. forte. Quem disse que quem faz a cesárea é menos mãe, é menos Sim. mulher, ou a mulher que teve dificuldade de amamentar, ou que não quis, não conseguiu, enfim, né? Uhum. Então são tantas regras Muitas e essa regras. mulher ela fica apegada a essas coisas e Uhum. foge do viver o momento, o que é Uhum. natural, o que aconteceu ali que foi possível, Sim. né? Fala-se tanto da maternidade possível, né? E a maternidade possível é isso. É eu aceitar aquilo que eu tô conseguindo fazer Que dá agora, que certo, é o melhor que eu né. tô conseguindo. Daqui um ano eu vou olhar pra trás e falar: "Meu Deus, eu poderia ter feito diferente". Sim. Poderia, mas naquela época não. Era o que a gente tinha, né, Era com o a que eu informação que a gente tinha. tinha, com a É o que eu dei possibilidade que a gente tinha, conta. né. Isso Exato. aí. E você vai errar, não tem como você não errar. Inclusive é ótimo que você erre, né? Porque para os teus filhos ter uma mãe perfeita também não é legal. Sim. Né? Então, acho que é importante a gente entender que é um processo em que ninguém está sabendo o que fazer. Tá Tá todo mundo todo mundo perdido. aprendendo, tá todo mundo perdido e a gente tá tentando aprender todo dia, Exatamente, né? principalmente no primeiro bebê, né, depois algumas coisas a gente já vai, né, eu acho que a mãe do segundo acho que é até um pouco mais tranquila, né, em relação a algumas coisas, É tranquila assim. com essa coisa básica, né? É, Você já sabe que você dá conta de cuidar, você já sabe que não sim, vai dormir, não é pega de surpresa nisso. sim. Mas daí você pega outras Tem coisas outras novas. coisas, né, é. E outra coisa, Daiana, né, tu comentou ali, né, essa coisa de depressão, às vezes por via de parto, o puerpério também é uma chuva de emoções, e aí Sim. a gente tem o baby blues Aham. e depressão pós-parto, né, quais que são os sintomas e como a gente diferenciaria, assim? Tá. Assim, ó, primeiro o puerpério, né? O que que é? Dentro da psicologia, né? O puerpério psicológico, emocional, ele leva até 2, 3 anos para passar. Tá. Né, depende da fusão emocional dessa mulher com o bebê e do tempo que leva para essa fusão acabar. O puerpério é o período em que a mulher está totalmente dedicada para o neném, Isso, mais ou menos isso. isso. Esse período começa quando o bebê nasce e aí ele vai até o momento em que essa mulher consegue voltar a olhar para ela e o bebê já tá um pouco mais se Independente. individualizando dela, né, Tem assim. gente que tá no puerpério até os 18 anos, Tem, né? tem.
Então, no puerpério, por si só, a gente tem essa característica de alterações emocionais, né? De repente você tá mais sensível, mais emotiva, no outro dia você tá muito feliz, realizada com aquele bebê, aquelas ambivalências, né? Que já estavam lá na Choro do gravidez. nada, tá ali amamentando e chora. Essa emoção. Só que daí tem esses outros fatores, né? O baby blues, ele vem ali de 3 a 5 dias após o nascimento do bebê, ele tem a ver com a Tá, saída da placenta também, né? tá, A questão hormonal ali. E ele dura até 2, no máximo 3 semanas. tá. E aí ele não a característica dele geralmente é esse Primeiro choro, mesinho de vida, primeiro então, assim. mesinho, Tá, Então, o que que é normal? Ela é conhecida também como tristeza pós-parto, assim, né? Porque é uma tá. tristeza sem motivo que vem, Uhum, aquele choro meio sem motivo e também pode ter irritabilidade, tá. né? Eu chorava todo dia às 8 da noite. Tinha horário Hora pra chorar. marcada. O final do dia que eu tava assim, exaurida, era bebê chorando de um lado, eu do outro. Todo santo dia. Eu acho que claro, né, é hormonal e etc, mas eu acho que é daquele Da contexto adaptação. mesmo, né, daquele contexto, Isso. meu Deus, né, meu Deus, que É. é muita coisa, né. É muita coisa e dá um sentimento de solidão tão grande, né? Uhum, Tá você e teu bebê, pode até ter gente em volta, mas a uhum, única vida que parou foi a tua, aham, né? Você sente tudo funcionando ao redor, menos você. É sim. uma coisa Eu muito chorava maluca, de assim. madrugada, assim, mas eu acho que eu nem tive muito baby blues, assim, porque pra mim foi tranquilo, assim, mas eu chorava muito de madrugada, assim, porque eu era a única pessoa acordada, Então. né, ali, eu e ela e tal, e aí ficava lá embalando, e aí vem toda aquela coisa, né, meu Deus, agora eu tenho um neném. Aham. E aí Você dá conta chorava, de tudo assim, né, isso, mas não era né? um choro de tristeza, bem assim, um choro bem incontrolável, uma coisa meio, né, esquisita, É assim. uma tristeza que vem do nada, assim. E daí você chora, Com chora, chora e emoção. passa. Passa. Né? Então, o Baby Blues ele tem muito disso e ele tem prazo para acabar ali, 2, 3 Uhum, semanas acabou. Agora, a depressão não, né? Primeiro que a depressão aqui no Brasil, né? Eu acho até que é subnotificado, tá? Porque uhum, muita gente não procura ajuda, mas a uhum. estatística mais atual é que atinge de 1 em cada 4 mães. Caraca, é muita É coisa. muita coisa. E metade costuma começar já na gravidez, tanto que a gente usa já o nome de depressão perinatal, né? Entendi. Porque geralmente já começa na gravidez. Por isso a importância desse rastreio que eu falei lá na gravidez, de Aham. saúde mental, Sim, né? sim. Porque às vezes já é uma pessoa que tem uma tendência, Isso, daí tu né. já consegue identificar alguns sinais, de repente entra com Uhum, medicação na gravidez, já consegue uhum, prevenir legal, assim, uhum, né. Então, na depressão, além da tristeza, pode ter muita irritabilidade também, mas geralmente vem junto com pensamentos autodepreciativos, uma sensação de não dar conta da maternidade, o que que eu fiz da minha vida, eu não deveria estar fazendo isso, uhum, né. Pode acontecer de ter daí ideação suicida e tudo mais, né, em casos pode ser mais 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 graves, grave. assim, ou só um desejo de sumir, uma vontade Uhum, de sair daqui, né, então, além da tristeza, da irritabilidade, tem a prostração, a perda do prazer nas coisas, a vida fica meio cinza e os pensamentos são muito negativos em relação àquilo que tu tá vivendo, assim, uhum. Não né. tem momentos felizes como tem no baby Até blues. Até tem, tem? até tem momentos felizes, né, mas eles são pontuais, Meio assim, mascarados, meio assim. mascarado. E aí qual que é o problema, né, tu falou mascarado, eu lembrei aqui, a mulher, a gente tem aquela ideia de que a pessoa deprimida não sai da cama, né, mas a Uhum. mãe não. A A mãe mãe não tem continua opção, funcionando. né. Então essa mulher, ela continua funcionando e as pessoas não percebem que ela tá Uhum, deprimida. uhum. E às vezes acabam atribuindo o que ela tá sentindo à privação de sono. Você tá Cansaço. cansada, você tá sem dormir, vai passar. E ela Uhum, mesma às vezes não valida uhum. isso, Sim, sim, sim. né? Então por isso que é importante estar atento ao discurso dessa mulher também. O que que Uhum, ela tá falando ali, né? Será que esse bebê vai ficar melhor sem mim? Eu não sou uma boa mãe, eu não dou conta disso aqui, eu não deveria uhum, ter feito isso. Pensamentos muito negativos em relação a ela mesma, uhum. Tem que né? ficar mais atento. Essa mulher também ela pode ficar hipervigilante, conferindo o tempo todo se esse bebê tá respirando, se ele tá bem, Ai, não, mas eu fazia isso né? O todo dia. tempo todo aquele Até medo hoje eu de que faço. ele. Ansiedade, né? É. A ansiedade vem junto. O medo que aconteça alguma coisa, ela tá muito ali, né? E uma coisa que eu acho legal de falar da E depressão ela é mais prolongada. e Ela ela, passa 3, 4 semanas, ela é então. mais prolongada e ela vai melhorar com o tratamento. Dificilmente Uhum, ela vai passar sozinha, né? uhum. Então, né, para uma família, para um parceiro que vê ali uma mulher 3, 4 meses pós-parto, ainda com esses pensamentos, a Isso, gente tem que ótimo. ficar muito atento. Isso, exatamente. E um ponto importante que tem gente, eu já recebi pacientes até com medo de falar que talvez estivesse com depressão, porque tem algumas pessoas que associam a depressão ao infanticídio, né? E Aham. não é. Não é nada sobre o amor ao bebê, o Não, e cuidado do nem, e bebê, nem o né. risco dessa mulher fazer algo com o bebê. Aham,
Pelo Aham. contrário, ela tem tanto medo que aconteça algo com o bebê que às vezes ela nem quer ficar sozinha com ele, porque ela Aham. fica muito preocupada. Né? Aham. Esses casos de infanticídio que a gente vê muito assustadores, geralmente são associados a casos de psicose, que Entendi. são bem Ah, raros. legal. É Né? interessante Então, falar isso essa mesmo. mulher, às vezes, ela tá com muito medo de fazer mal pro bebê, e Aham. justamente por isso ela não vai fazer, ela tá Aham. preocupada. Aham. Ela acha que ela não dá conta, Sim. né? Então, ela acaba, às vezes, pedindo ajuda e dizendo, olha, cuida aqui comigo, mas é porque ela tá realmente com muito medo que algo aconteça, Sim. né? É, Que é diferente da mãe que vai fazer algo. certo. Né? Perfeito. Então, e tem muito preconceito em cima disso. Então, Sim. antigamente se falava muito que a mulher com depressão pós-parto fazia mal pro bebê. E aí a Uhum. mulher não tem coragem de dizer que Aham. acha que tá deprimida, sabe? Sim, entendi. E não é isso que Entendi. acontece. Porque daí eles acham que vão afastar. Ela Vai tem medo afastar. de afastar do bebê, né? Exato, exato. Interessante, né? Porque a gente, de fato, tem que olhar para esse lado mesmo, assim, né? De proteger, de novo, né? Aquele papel protetor ali da Aham. mãe, né? De tranquilizar e. É, e a mãe em depressão geralmente ela acha que É. ela não tá dando conta de cuidar o E eu suficiente. acho que as pessoas não falam, porque eu acho que tem muito essa coisa assim, como assim tu tá triste, né? Tipo Uhum. assim, meu Deus, é um bebê, olha que coisa linda, como que tu tá se sentindo mal, né? É aquela coisa saudável, meu É, Deus, tá mamando, lindo, maravilhoso. E tem essa cobrança social mesmo, né? De tem. que a grávida, a mãe de bebê pequeno, ela não tem o direito de se sentir triste, Exato, né? E aí, exato. às vezes a mulher tá se sentindo assim, ela fala, ai, não vou nem comentar, né? Porque vão falar que, É. né, se sente com medo de E é julgamento muito comum mesmo, vir, né. né? Você vai falar com a mãe ou com alguma tia, ah, mas na minha época não era assim, era bem mais difícil e Uhum. você tá aí reclamando. Tem gente que É, não tem noção, sim, né? E não consegue ouvir isso sem trazer uma resposta que julgue, sim, sim. né? E aí isso É, a acaba mulher que a mulher silenciando é essa mulher, julgada o né? tempo todo, assim, É, né, essa mãe é julgada o tempo todo, se o é. bebê dorme muito, se o bebê dorme pouco, se tá na mamadeira, se mama, né, é muito difícil, É. né, é um período E, muito e difícil. se a gente olhar bem, esse é mais um papel importante do parceiro, né? Olhar como é que tá essa mulher. Porque ela fica num limbo, né, de Uhum, assistência. aham, Então, durante toda a gestação, ela tá lá no obstetra todo mês, aham, é fazendo um monte de verdade. exames. Daí ela tem uma consulta pós-parto e Aham, depois é só o pediatra. E exatamente. ninguém mais olha pra Ninguém ela. mais olha pra ela, E alguns exatamente. pediatras maravilhosos olham, mas Aham, assim, infelizmente, sim. são poucos, né? É, mas é verdade mesmo, né, ela vem dessa coisa de isso é uma coisa que eu sempre brinco também aqui com elas: "Ó, aproveita que você tá sendo cuidada, É. né, que você", porque isso é uma coisa também. Eu quando eu vou visitar alguma colega que ganhou neném, eu não levo presente só pro bebê, eu sempre Ó, levo presente pra ela, né, um café, uma flor, não sei o quê, porque eu acho que é isso, assim, todo mundo só pensa no bebê, né, só é, lembra do neném, e a mãe, né, tipo assim, a mãe fica muito excluída, né, é. vai visitar, né, todo mundo: "Ai, já pega o neném", né, e a mãe fica Ninguém tipo assim, pergunta como ninguém ela pergunta como tá, ela tá, né? ninguém quer saber, Exato. né, isso é uma coisa muito e aí quando a mãe fala assim: "Meu Deus, tô cansada", e todo né, família, rede de apoio, marido, vó, não sei o quê, todo mundo olha assim, mas tipo assim, cansada de quê, né, tipo assim, né, tá aí, olha que bebê lindo, olha que fofinho, né, então assim, eu acho que esse olhar pra mãe, né, infelizmente a maioria das pessoas que assistem esse podcast é a mãe, né, é a Aham. gestante, mas manda para o marido, manda pra avó, manda pra tia, né, É. porque eu acho que esse olhar pra mãe, pra gestante, pra mulher, né, A pra própria mulher às vezes não tem esse olhar, né, Camila? Porque eu, não, eu é. vejo pacientes que estão de licença maternidade, por exemplo, e que elas tinham a expectativa de que licença maternidade era tipo férias. Aham. E aí elas estão esgotadas, Aham. né? E aí elas Inclusi percebem que elas julgavam as colegas que tiravam é. licença, né? Inclusive, voltar para o trabalho, às vezes a gente quer voltar, porque é Uhum. uma forma de a gente se Descansar. sentir de novo, descansar e se sentir de novo assim, nossa, agora parece que eu tô produzindo, sei lá, né, tô me Exato. sentindo eu de novo. Eu voltei a trabalhar muito pouco tempo depois da Celina, assim, tinha uma boa rede de apoio, minha mãe ficou me ajudando por muito tempo, mas eu voltei, claro, né, atendia 3, 4 pacientes, mas acho que Uhum. ela tinha 2, 3 meses, entendeu? Mas porque eu queria, Sim. sabe, porque eu me sentia assim, tipo: "Ai não, vou sair 2 horas de casa", porque era 2 horas que eu não estava no neném, É. entendeu? E aí, assim, chegava em casa, eu sentava no sofá, o neném é meu, entendeu? Então, assim, também foi muito cansativo, né? Porque, assim, Sim. parecia que no tempo que eu estava fora, eu estava descansando, né? Até hoje, às vezes, é assim. Tipo assim, trabalho, 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 ó, então agora eu chego em casa, mas daí é mais uma cobrança minha, Aham. né? Eu chego em casa e falo, nossa, agora eu tenho que dar atenção pra Celina, né? Eu vou cuidar dela, vou ficar com ela, não sei o quê. Então eu tenho pouco tempo, assim, de vou ficar no sofá sem fazer nada, Uhum. né? Então, e isso não é só pra mim, né? É pra todas nós, assim. Então a gente tem pouco tempo de descanso mesmo, Sim. né? De descansar a cabeça, assim.
E eu acho que pra puérpera mesmo é muito, muito bom isso. Isso também aconteceu comigo, assim, algumas vezes, de tipo assim, de o Rafael, essa Celina menorzinha, né, já saía com ele, tipo, sozinha, assim, 8 meses, 10 meses, 1 aninho, e aí eu falava: "Ai, eu quero ficar em casa". E aí, tipo assim, várias vezes, inclusive, a gente até discutiu, assim, eu e o Rafael a gente não briga muito, mas assim, discutir, tipo assim: "Mas como assim tu vai ficar em casa, né?", pra ir pra casa da mãe dele, por exemplo. "Nossa, que antissocial, vai ficar em casa". E não é que eu não queria ver minha sogra, que eu queria só Ficar descansar, sozinha? né, só Uhum. ficar sozinha, assim. Então eu acho que deixar a mãe descansar sem preocupar, sem nada, também é importante, assim, Aquele né. momento que você quer dar uma pausa nas responsabilidades, né? Eu É, só não ter quero que não ter que pensar em pensar em nada. nada, porque Uhum. não é só físico, né, até hoje eu compartilhei ali Isso, aquele um vídeo de videozinho hoje. que você falou assim, a exaustão materna ela não é física Uhum, necessariamente, uhum. né, é tu ter que lembrar que a criança precisa vacinar, que ela precisa ir no pediatra, que ela tem oftalmo, que tem que levar pra isso, que tem que comprar a roupa, que faltou a fralda, que tem que né, então Uhum, assim, é muita coisa, né, pra gente exato. sozinha. E também eu acho que, não sei se tu tens alguma dica pra isso, é como a gente divide isso com o parceiro, assim. Porque não, eu acho que a maioria dos homens, inclusive dos parceiros, dos pais, eles têm vontade Sim, de participar disso, assim, mas eu acho que talvez entra nessa coisa de a gente ter mais controle, ser mais organizado, ser mais eficiente, sei lá. é algo tão natural que quando vê tá com a mulher, né, assim, porque se você É, for ver até a escola não manda mensagem pro pai, manda pra mãe. sim, Chama pra reunião, é a mãe, é tudo é a mãe, né, então sim, acho que é algo que a gente vai mudando na nossa casa, assim. Eu vou dizer o que eu faço na minha casa. Eu e meu sim. marido, a gente tem uma agenda do Google compartilhada, que eu coloco Tá, tudo lá, aham, pra ele também. A gente tem um grupo de nós 2 no WhatsApp, onde eu coloco tudo que tem que ser feito, aham, mas daí quem lembrou? Fui eu. Mas daí eu passo pra ele, né, entendi. porque na verdade eu tenho mais tempo, como eu sou autônoma, eu tenho mais tempo, então eu levo no Sim, dentista, eu levo no pediatra, eu faço, né. sim, Mas assim, ó, tem que dar o remédio, daí ele dá junto, mas eu sim, passei, entendeu, eu não seguro nenhuma informação pra mim. uhum, O aplicativo da escola tá nos 2 celulares, certo. sabe, então a gente começa a ir dividindo nesse sentido, É uma questão né. organizacional É. da casa, do Agora, casal se mesmo. você é mais preocupada, daí não tem o que fazer, né. Sim, Então sim. e geralmente a gente é mais atenta, né. Sim, "Ai, tem sim. isso, tem aquilo, tarará". Mas eu acho que Então é dividir muito de tarefas é característica uma boa, pessoal. assim, né, dividir essas funções, né, Tu colocar lá comunicar, né, "Ó, tem comunica isso, tem isso, isso, tem isso", vai né, passando, porque entendeu. assim, né, tipo, por exemplo, assim, tem pediatra. Se eventualmente alguém esqueceu da consulta pediatra, foi os 2. Isso, Né, acho que tu exatamente. até tira um pouco essa coisa assim: "Ah, meu Uhum, Deus, eu esqueci", né. exato. Então tá lá, sei lá, num grupo ou na agenda compartilhada ou alguma coisa assim, É. responsabilidade do E de casal, novo, o ou um interesse do ajuda o outro a parceiro. lembrar, né. É. Aí entra também a Né, pessoa. porque daí é a parte que não tem o que fazer. Às vezes o cara tá lá super sossegado na vida dele, não tá nem aí se a criança tá botando o aparelho, aí eu tô lá com a minha usa aparelho, usa óculos, daí toda hora: "Pegou o óculos, pegou o aparelho, tarará". Sim, E meu marido o tempo todo também: "Levou o óculos", sabe. sim, Porque tem interesse. sim, Agora quando é um cara que não tem interesse, o que que você vai fazer? exatamente, não tem Aí a como mulher ela tá ali tentando, muitas vezes, remediar essa situação, mas sim, você não consegue mudar o outro, né. não tem como mudar o outro também tem que querer participar, Tem que né, entender que é dele, que é dele. É. né. E como que tu lida, assim, Ana, com essa coisa de que eu acho que deve ser muito frequente também, essa coisa de o marido ajudar, né, assim, eu não sei, tu tens bastante paciente parceiro? Não, eu só atendo mulher. Mas eles participam de sessões, assim, com frequência? Raramente, raramente. Eu encaminho muito para terapia de casal, porque eu Sim, não atendo mais casais, tá, então eu encaminho bastante para atendimento de casal, né. Geralmente a mulher procura terapia por alguma demanda que é dela, daqui a pouco começa a aparecer as questões do casamento muito forte, eu trabalho o que eu consigo com ela, entendi. mas chega um ponto que é no outro. E Uhum. aí eu encaminho para terapia Pra de terapia casal, de casal. bastante, assim. E É, geralmente eles não querem. é, pois é. É. É porque é isso, né, se o parceiro tem pouco interesse, ele não vai nem lá pra frente pra consertar, porque ele vai entender que pra ele tá tudo certo, porque pra ele Sim, tá mesmo, sim, tá confortável. sim. É porque é mais fácil, né. Claro. É mais fácil não ter que mexer, não ter que fazer, não ter que É, assumir responsabilidade, né, então a exato. pessoa também tem que É. querer, Então, né. infelizmente, a gente tem que ver que tem alguns cenários que são assim, Sim, é. né. E essa mulher precisa aprender a se cuidar, se proteger, que é ela por ela ali, né. Que pena, né. Que É, pena, que pena. mas É pena acontece. porque às vezes a gente só percebe isso pós-nascimento, Uhum. pós-bebê, É, né, porque como etcétera. eu disse, às vezes esse casal vivia ali uma vida meio de namorado, Aham. não dividia muita responsabilidade. Sim, Aí quando vem o filho que é realmente algo nosso, sim.
Daí aparece. A gente tem que escolher bem com quem que a gente faz filho, né? Não Uhum. é só escolher o marido, é escolher também quem vai ser o pai dos nossos Exato, filhos, né? exatamente. Porque é a mesma coisa, é uma extensão da mesma pessoa, na verdade, né? Claro, exato. É, Ele é como ele é, né. exatamente. Legal, eu acho que é isso, né? Eu acho que para as nossas gestantes, eu acho que é bem importante mesmo, né? Que bom seria se todo mundo tivesse acesso já na gestação, para a gente Uhum. já identificar e para a gente já envolver, eu acho, o parceiro nos cuidados. Acho que a grande chave da questão é que é o que a gente conversou aqui quase que o tempo todo, é que a gestação é do casal, É, né? Que por mais que as transformações maiores, né, físicas, mentais sejam da mulher, mas que a gestação é do casal. E eu acho que o marido se envolver nisso, talvez esse podcast seja mais para os maridos que para as ai gestantes, sim. né? Mas E é isso, o filho é do casal, o projeto de vida é do casal, é, né, não é dela. Então, e quanto mais o parceiro participa, mais leve é para a mãe, né? Para a é, gestante, para a mãe. Eu percebo muito, assim, dessa questão de que, ele ajuda muito, ele é muito, ele ajuda, 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 ajuda. E não, né? Não é uma ajuda, é o papel é o de papel pai, dele, né? é. E quanto mais ele faz, mais essa mulher consegue também, daqui a pouco, voltar o olhar para o casamento, porque tem a Sim. queixa, né. A mulher Sim, reclama que o parceiro não faz as coisas em casa e com os filhos, e o parceiro reclama que a mulher não dá atenção para ele. Só que as exatamente. 2 coisas estão juntas. Quanto Exatamente. Uma mais ele bola de neve também. compartilha, faz junto com ela, mais tempo sobra para que essa Para mulher os consiga dois, respirar, exatamente. Não, e né. para os dois, para terem um Para eles momento estarem a juntos, dois, para, exato. né, apesar de que quando a gente sai, a gente só fala da cria, né? Mas enfim, mas eu acho que sim, faz muito sentido, assim, É, né, de que quando tu sob não, quando a sobrecarga não tá num só, o casal consegue ser os 2 de isso, novo, eles né, conseguem ser um casal. conseguem se reencontrar, porque também leva um tempo, né, pra mulher Sim, se reencontrar como mulher, como parceira, novamente, né, para os 2 terem um tempinho a sós, para os 2 conversarem, para os 2 justamente alinharem pontos, né, é, de cuidados, organização da casa, de compartilhar as responsabilidades. Então, é. quanto menos sobrecarregada uma mulher tiver, mais tempo ela vai ter também para ser parceira, Exato, né? exatamente. E aí as coisas fluem muito mais naturalmente, eu acho, né? Uhum. A crise passa mais rápido. Uma outra coisa, só para a gente também não estender demais, assim, mas que eu acho que é muito importante, que eu percebo também muito aqui, até por conta das famílias que a gente acompanha, é a rede de apoio, Uhum. né? Que rede de apoio, que pai não é rede de apoio, né? Exato, pai é Né? pai. Pai é pai, né? Esses dias eu fui um pouco mal educada com um amigo do meu marido, que ele falou: hoje o Rafael tá de babá. Eu falei: não, ele está de pai, Uhum. né? Isso mesmo. Rafael não é de pai, não é babá. Então, rede de apoio que eu percebo que as mulheres têm dificuldade de aceitar rede de apoio, Uhum. né? Eu tive nossa, minha mãe me ajudou maravilhosamente, assim, mas eu sempre me senti muito culpada, assim. Então, por exemplo, assim, se eu estava dormindo e minha mãe estava com a Celina, eu pensava: "Nossa, né, eu não devia estar dormindo, coitada da minha mãe, né, já ficou o dia todo com ela ali e tal". Mas eu acho que as mulheres têm bastante dificuldade de aceitar a rede de apoio, talvez, né, no meu caso foi porque eu me sentia culpada, né, eu Uhum. achava que a minha mãe já ficava o dia todo com ela, então ela ainda fica mais uma hora para eu dormir, né, eu achava que ela ficava sobrecarregada. E eu acho que também tem essa coisa de que, tipo, a rede de apoio não vai fazer que nem eu faço, Exato. né. Uhum. Eh, enfim, eu acho que entender o papel da rede de apoio, né, porque o papel da rede de apoio também nem sempre é com a criança, né, Uhum. é com, sei lá, organização da casa, comida, Exato. enfim, né. Essa é uma das coisas que eu gosto de trabalhar na gravidez, né, como é que vai ficar a tua vida depois? Aham. Eu vou comprar comida fora ou não, minha mãe vai poder fazer comida para mim, né, quem que vai organizar? Porque esse é um lugar da rede de apoio, eu já consigo Aham. pensar quem vai me ajudar e como. Às vezes o que mais funciona é uma rede de apoio paga, Sim. e se é isso, ok, Uhum. né, que bom que tem, porque também é lembrar que é isso, eu tenho que olhar como eu gosto de ser ajudada. Tem mulheres que são extremamente centralizadoras com o bebê, não quer que ninguém Aham. ajude com o bebê, Certo. mas se ajudar com a minha casa vai Já aliviar tá muito ótimo. para mim. Então, às vezes, uma diarista, alguma Exato, coisa colocar assim. mais um tempo de diarista na semana, contratar alguém para fazer comida ou achar um lugar bom, né, para ter comidinha fresca, porque isso tem uma coisa Uhum. que a gente faz no puerpério comer mal, né, porque não dá tempo Sim. de cozinhar, Aham. então você ter essa noção de realidade, né, Uhum. imaginar que você é como se você fosse fazer uma cirurgia e não vai poder fazer nada, né, vamos pensar que Aham. é isso, então quem que vai Aham. fazer o resto? E aí Certo. você pensar quem você pode Com quem você acionar pode para contar. isso, Uhum. né. Mas eu não me sinto confortável com a minha mãe, que a gente tem muito conflito. Bom, Uhum. então não coloca a tua mãe para te ajudar, não vai ser Aham. bom. Uhum. Mas de repente a minha sogra é legal, eu tenho uma prima, uma tia que pode vir aqui me fazer companhia.
Acho que essa mulher acessar quais são as necessidades dela, né? Como eu quero ser ajudada? O Sim. que eu preciso? E conseguir pedir com clareza isso para as pessoas, né? Que eu acho que Entender essa que também é uma grande é dificuldade, muito difícil. né? Algumas se sentem em dívida, né? Uhum. Eu não posso reclamar porque tá aqui me fazendo um favor, eu Uhum. não posso falar nada porque é um Uhum. favor. Ou não, eu tenho que dar conta sozinha, fui eu que tive filho, Aham. né? E se a gente for parar para pensar, não é assim que a nossa espécie funciona, né? Sim. Mas a gente tem essa Mas a coisa gente mesmo. aprendeu isso, né? É. A viver cada vez mais isolados, o casal Uhum. sozinho, resolvendo sozinhos. Então acaba que. Entra de novo aquela questão da comunicação, né? Exato. Da nossa dificuldade de comunicação, de dizer assim, ó, eu quero que tu me ajude, mas isso eu não quero que você faça. Porque a É. gente não quer, né, sei lá, causar algum tipo de mal-estar, sei lá, Exato, né? Então entra exato. de novo, né, a dificuldade que a gente tem de se comunicar, né? De Uhum. falar o que você quer, o que você É não muito quer, de forte o deixar medo muito de claro, desagradar, né? De ser medo de... desconfortável com a outra pessoa, mas naquele momento ali, se a pessoa tá na tua casa atrapalhando, então é melhor você Não tê-la, não né? ter. E às vezes a mulher fica tolerando, né? Não, porque minha mãe veio ficar um mês aqui em casa, meu Deus, eu deveria estar feliz. Não, mas não tá, Sim, porque é uma sim, relação que mexe muito contigo. sim, Às vezes é uma mãe extremamente crítica e aquela mulher já tá insegura, daí fica pior, sim. Então né? tem que entender também, É né, que a entender o que rede te de faz apoio pode ser bem. boa, mas a gente também tem que ver Não, até tem que rede que não ponto, funciona. né? E às vezes é isso, às vezes é melhor eu ter uma diarista mais tempo na minha casa, ou uma babá, um período ou outro, Aham, porque daí ali eu me sinto confortável para falar, sim, do que na família. é, Porque também um problema que aparece na rede de apoio é que esses avós, eles estão aprendendo a ser avós do teu filho agora. aham, Eles não conhecem você como mãe, nem você sabe como é. exatamente, Então os espaços vão ser invadidos sem querer ali. é, Um palpite aqui, uma opinião ali, um jeito de fazer que você não gosta. sim, Só que isso também precisa de alinhamento sim, e de paciência. e eu acho que a gente também tem que ser um pouco flexível, né? Porque, tipo Claro, assim, claro. que eu percebo, assim, né? Tem muita gente que gosta de dar palpite, né? Eu acho Sim, que é o período da vida que a gente mais recebe palpite, assim, sim, tanto da gestação quanto do puerpério. E aí, eu acho que a gente também tem que se fazer de egípcia às vezes, assim, sim, né? Tipo assim, sim. ai, ok, obrigada pelo palpite, e você simplesmente não segue, Exato. né? Porque eu acho que também isso é uma outra coisa da informação na modernidade, né? Que, tipo assim, a gente, não aceite palpite de ninguém, né? Uhum, Tipo assim, uhum. a gente aprendeu isso, assim. E aí, assim, às vezes o palpite de vó, como tu falou, às vezes ouvir mais às vezes o palpite é um palpite legal, entendeu? Exato. Então, assim, absorve algumas informações, não precisa carregar tudo, né? Ouve algumas coisas, ignora algumas, leva outras. Acho que a gente também tem que ser mais leve, né? É. Porque assim, Eu acho que tu falou a palavra-chave, a flexibilidade, eu acho que a gente né? também tem que ser um pouquinho mais, Uhum. né? Um pouquinho mais aberto também a receber, né? Porque é isso, assim, né? A gente botou o neném lá na tabela de sono, aí a avó vem e fala assim, ai, mas acho que ele não tá dormindo porque ele tá passando fome, né? Ela não falou isso por mal, né? É, Aí você vai lá, solta os cachorros na avó, e aí, enfim, ai, não quero mais que você venha aqui. Então, assim, entra por aqui, sai por aqui também, né? Acho que a gente também dá a uma gente sempre tem que ignorada. avaliar se tá valendo a pena. Eu escutei um É. palpite ruim, mas poxa, é uma companhia que eu gosto, Todo o pô, resto tá tolera, legal, sabe? tolera. É, Eu acho que sim, eu acho que também isso é pra tudo, né? Eu acho uhum, que a gente tá muito intolerante pra tudo, é verdade. né? E eu acho que esse mundo de informações que a gente tem deixa a gente cada vez mais, né, intolerante nesse sentido, assim, de que existe, é só esse caminho que existe, assim. Então, eu acho que, sei lá, né, é um período que a gente também tá tão, com tanta labilidade, assim, né? Ai, tem que decidir tanta coisa, tem que fazer tudo. Então, às vezes, assim, só segue o fluxo, É. né? Eu acho que essa é a chave ali do puerpério e da maternidade em si, né? Se você se permite seguir o fluxo um pouco mais, com É, menos regra né? e conseguir viver um dia de cada vez, Aproveitar um né? pouco, né, Ana? Porque no fim a Aham. gente também vai passando os dias, a gente quer seguir tantas regras, a gente quer ser a mãe perfeita do Instagram, a gente quer ter o marido ali sempre parceiro. E, cara, vai dar briga, vai dar BO, vai dar tudo Sim, certo, sim. entendeu? E também isso também faz parte. Mas não precisa, acho que a gente pintar todo esse mundo cor-de-rosa. Eu acho que dá pra ser ruim às vezes É e porque tá essa tudo perfeição, bem. ela só existe na tua imaginação, né? No Exatamente, momento em que não vem pra vida existe. real, ela não tá mais, Não existe né? também. A gente tem que ter essa tolerância, assim, ao desconforto das É. coisas não serem como eu quero. Exatamente. E até para poder aproveitar mais, né? Porque por mais que a gente esteja aqui falando da parte ruim, da parte difícil, etc., é uma Ah, é uma delícia, delícia. né? É uma maravilha, assim, eu acho Parece que, duas doidas, né? né? Fala, 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 mas é maravilhoso! Mas vai lá que Eu é estou bom. enlouquecendo, mas é maravilhoso. E é assim mesmo. Mas é assim mesmo, essa é a A gente maternidade. Mas é ama porque e a parte enlouquece boa, ela junto. é superior, É, assim. claro que é. E a gente não precisa escolher se é bom ou ruim, Uhum. né? A gente pode
aceitar que, pô, às vezes é ruim mesmo, entendeu? Às vezes eu só Uhum. queria chegar sábado à noite e, tipo, não ter filho, Sim. entendeu? E não ser julgada por falar isso, entendeu? Tipo assim, nossa, que horror, né? Meu Deus. Esses tempos até, eu sou péssima de celebridades, mas esses tempos até eu vi um negócio, nem sei se tem BBB ou foi um BBB, sei lá, é porque eu fico vendo notícias espalhadas, assim, Aham. que uma mulher falou assim: "Nossa, não queria ter filho", sei lá o que que ela falou lá no Big Brother. E aí, meu Deus, foi uma enxurrada de críticas. Sabe, Manu, o que que Sim. foi? Não sabe também, né? É, porque faz muito tempo, na verdade. Acho que essa notícia é de uns 2 anos atrás. A super antenada. E aí também fui super julgada, porque ela falou Aham. algo nesse sentido, assim, só que, claro, né, em rede nacional, não sou eu aqui falando para o público da outra, né? Então, Sim. assim, e aí foi super julgada, porque, meu Deus, né, matar o filho. Foi uma coisa nesse Ah, é uma que sentido. falou que tinha vontade de jogar o filho pela janela. Não foi? É, eu fiz um Ah, tu vídeo com ela. fez? Talvez eu Aham. até vi nos teus negócios. Faz tempo, É, não faz? faz tempo. Olha aí. Essa mulher tem um filho autista, eu acho, e aí é Ah, muito pesada a rotina dela, aham. né? Mas é isso, obviamente Mas ela é, ia jogar o filho pela não é janela? Ela não ia, literalmente, sabe? Tipo assim, exato, né? Então, assim, meu exato. Deus, às vezes dá vontade, né? De Como tu falou trancar no agora, às vezes eu só quarto queria ali. não ter filho. É, Não é não ter filho literalmente, né? Eu só queria sim, não ter que pensar numa outra pessoa. exatamente. De chegar em casa no final de um dia chuvoso, com Uhum, frio, e só assim, botar um tomar um pijama e banho, e deitar, né? né? Assim, é. Mãe, quero comer, né? Uhum. Tipo assim, não queria. É claro que a gente tem vontade, assim como no nosso trabalho, a gente quer tirar férias do trabalho porque tá Exatamente, a cansado. gente Só ama o que a que a gente maternidade não tem faz. férias, Exatamente, né? exatamente, E tá né? tudo bem pensar assim, mas é É. tão Ou às vezes pesado, deixar uma né? semana na avó e esquecer lá, né? Não Ai, que ligar, sonho, nada, né? né? Aham, de vez Mas em não, às vezes quando. tem que ligar ainda. Tem? Eu não ligo mais. Enfim, aí eu Depois de acho. 10 anos a gente para de É, ligar. eu acho que é a gente ter essa liberdade na maternidade, né? De dias maravilhosos, e a maioria deles, meu Deus, 90%, 99% é maravilhoso, entendeu? Mas tem dias que são muito difíceis e a gente também pode falar É. disso, É né? que não é sobre amor. Ou Não sobre é ser boa sobre mãe ou não. A amor, gente tá falando de uma relação exatamente, que é difícil, que é demandante, exatamente. uma função que não tem pausa, né? E que Você é a gente chamada e também aprende todos interrompida. os dias também, Exato. né? Tem muitas coisas que, né, tu trabalha com isso, tu fala disso, mas com certeza tem dias que tu fala assim, meu Deus, e agora, Não, né? Tem, muitas né? vezes, É uma claro. descoberta diária, né? Até Sim, porque tu tens uma pré-adolescente, né? Quantos? quase. Quase, ela tem, 10. tem 10, ainda não. Tá quase. Mas daqui a pouco entra nessa fase, então assim, é uma nova descoberta, Então, uma eu não sei nova. ser mãe de pré-adolescente. Então, vai aprender, É né? isso. Então, assim, a gente só vai mudando de fase, né? Tem chega lá no chefão, Será que chega? né? Diz Não a minha sei. mãe que não, Não não chega chega. Eu nunca, vou né? fazer 40 e ela diz: Olha, se você não me dá notícias quando chega numa viagem, eu não descanso. Pois é, né? E Então, aí, assim, né? nunca mais muda, É, né? nunca Eu mais tem falo isso, paz. inclusive, para as minhas gestantes, assim. Elas falam, ai, doutora, meu Deus, agora que passou o morfológico, eu achei que eu ia ter paz. Eu falo, não tem mais paz, querida. Que bom. Bem-vinda, né? Não tem, não tem. É isso aí. Uhum. Mas eu acho que é isso, né? A gente vai deixar depois os contatos da Ana também. A gente já indica, assim, quando a gente percebe que tem alguém que precisa, a gente já indica. Mas eu acho que, né, que bom se todo mundo pudesse ter uma Ana na vida, que nem eu, assim, nesses vai e voltas da vida, assim, porque tem dias que a gente tá, né? Tem ocasiões da vida que a gente parece que tá tudo andando, mas tem dias que a Uhum. gente regride um pouco e aí precisa de uma ajudinha, assim. Eu acho que não só para psicologia perinatal, né? Para psicologia Pra vida geral, como um assim, para todo, a gente vida como precisa um de uma todo. manutenção de vez em quando, assim, Precisa né? trocar umas Faz peças parte. de vez em É. quando. Então eu acho mas esse período, assim, né, de gestação e puerpério, que é um boom de É. hormônios, de emoções e etc., eu acho extremamente importante que a gente tenha esse segmento, assim, ficar atenta, né, ao que é natural, ao que pode ser patológico, né, tanto Uhum. na gestação quanto no puerpério. Acho que é É. super E às importante, vezes só um assim. preparo, né? Como a ideia do pré-natal psicológico não é tratar nada necessariamente, mas organizar a Exatamente. vida, né? Entender, Vamos né, tudo que vai preparar essa acontecer. chegada, vamos conversar com esse parceiro, ver qual é a expectativa dele, né? Alinhar esse casal, alinhar essa família, rede de apoio, sabe? Exatamente. Você organiza a vida para quando o Para ser bebê um pouco mais chegar. fácil, né, É. para a gente estar um pouco mais preparado, né. Uhum. É a mesma coisa, né, que comentou antes, é uma viagem, assim, né, então como se fosse fazer uma cirurgia. E isso é uma coisa muito natural pra gente, né, as pessoas se programam: "Ah, vou fazer uma cirurgia, vou fazer nas minhas férias, porque daí eu já tenho isso, aquilo É. organizado". E para o neném às vezes não Pro é neném não, assim, né, as nada. pessoas não se organizam para o neném, né, sabem que o neném vai nascer, mas daí tipo assim, vamos viver lá, É. né. E aí às vezes tem um boom, né, de É muita muita coisa, coisa, muita né? coisa. É isso, é ter essa noção real de não, realmente você não vai ter tempo muitas vezes para lavar o seu cabelo,
para fazer uma comida. Então, como é que você vai fazer? Exatamente. Né? Acho que é importante, porque daí se torna leve. Um pouco mais fácil. A gente Uhum. curte um pouco mais, É, né? isso aí. Então é isso, gente. Deus me livre, mas quem me dera. Resumindo, Amamos e enlouquecemos ao mesmo tempo e tá resumindo, é tudo ruim, mas é bem. bom. Ana, obrigada. Ai, Foi obrigada a ótimo, foi você, muito bom. Eu amei. acho que foi muito legal. Assim, era exatamente isso que eu queria explorar. Acho Ai, que que vai ser bom. muito legal pra gente dividir isso com as gestantes. É uma demanda delas, assim, né? Que a gente vai fazendo ultrassom e elas vão falando, ai meu Deus, isso, aquilo. Queria muito que tu estivesse aqui todo dia, assim, sentada aqui na recepção. Ai, só escutando, Só né? aqui, assim, né, para elas compartilharem. Com certeza elas vão te mandar várias perguntas, a gente depois Ai, eu tô abre ali para disponível. perguntas, Fico super né? disponível. Até comentei com a Manu, falei, a Ana é uma pessoa que a gente pode gravar podcast todo mês, porque a gente tem muitos temas para explorar. Tem muita coisa, né? A maternidade, relação conjugal, tudo isso fica um pouco mais complexo com filhos, Sim, assim, essa sim. divisão de cuidados, etc. Então, quem sabe em breve tu volte aí pra gente Eu conversar sobre volto. alguns Agora eu outros descobri o temas. caminho, é bem Agora, facinho. não, é aqui do lado. Tá bom, Fechou, obrigada, Ana. obrigada.